Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse plantão glorioso, um plantão especial de feriadão, muita gente curtindo aí, saindo com a família, outros em casa, descansando, e o canal Gigante Glorioso, é claro, não vai deixar de produzir conteúdo para você ligado aqui no plantão do GG. A gente vai falar muito sobre essa perspectiva de que o Botafogo nas últimas rodadas, faltam 7 rodadas, uma perspectiva muito positiva para o Glorioso. Isso porque o Botafogo nos últimos 7 jogos, meus amigos, já que a gente está falando aí que faltam 7 jogos, nos últimos 7 jogos o Botafogo tem aproveitamento de campeão brasileiro. É isso mesmo. O Botafogo tem um aproveitamento de mais de 76% nos últimos 7 jogos, aproveitamento quase igual ao do Palmeiras, que está ali 4% a mais, 80% de aproveitamento do Palmeiras nos últimos 7 jogos. A diferença foi um joguinho ali, né? Mas o Botafogo, se mantiver esse aproveitamento, pega vaga direta na Libertadores. Não é nem G8. Botafogo pega G6 nessas próximas 7 rodadas, se mantiver esse aproveitamento dos últimos 7 jogos. E a gente vai traçar até um comparativo. Eu falei para vocês, o Botafogo está com números de campeão brasileiro nessas últimas 7 rodadas e, como eu disse, coincide muito com a estreia do Tiquinho Soares. Com a estreia do Tiquinho Soares, que realmente mudou o panorama do Botafogo nos últimos jogos, encaixou demais no sistema de jogo do Luiz Castro. Vamos falar de outros assuntos também, mas eu peço a você, o like. Nós tivemos um último vídeo aí com mais de 10 mil visualizações, 2 mil likes. Poxa, dá uma força aí pro canal Gigante Glorioso. Só o like, é só clicar nessa mãozinha aí, porque quando você clica no like, o canal Gigante Glorioso recebe mais pessoas do Brasil e do mundo que não conheciam o conteúdo. Você conhece, você gosta, você compartilha no seu grupo, você já é inscrito aqui, você é membro do canal Gigante Glorioso, mas muita gente não conhece. Aí fica refém dessas TVs, dessas programações que falam 1 minuto do Botafogo e quando falam, não falam coisas que realmente têm a ver com o dia a dia do Botafogo. Aqui no canal Gigante Glorioso são pessoas que estão ligadas, buscando conteúdo, estão ali. Essa semana nós estaremos lá no Espaço Lonier, assistindo ao treinamento do Botafogo, buscando informação para você. Então prestigie aí os profissionais da mídia independente do Botafogo, especialmente o canal Gigante Glorioso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, nos siga nas nossas outras redes sociais, tá certo? Bom, meus amigos, vamos lá. Antes de você partir para a secação aí, que 9h30 tem jogo, eu não sei qual é a da galera aí, né? A maioria da galera vai secar determinado time. Outros vão assistir porque gostam de assistir futebol. E outros, tipo eu, né? Vai dormir porque amanhã é dia de trabalho, né? Então, assim, para mim não dá. O time que não é meu, ainda mais alguns aí, não, melhor nem ver, né? Mas amanhã estarei abrindo noticiário, torcendo para vocês sabem o que, né? Mas enfim, o Botafogo, falar do Botafogo aqui, que é o que nos interessa, antes que vocês partam aí para outros compromissos. O Botafogo tem 7 jogos ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? São 4 jogos no estádio Newton Santos, Internacional, Bragantino, Cuiabá e Santos, e 3 jogos, 1 no Maracanã e 2 fora do Rio de Janeiro, contra Galo em Minas e Furacão no Paraná. Certo? O Botafogo, a gente já falou aqui no boletim anterior, né? Ele, para conquistar G8, ele precisa de 54 pontos. O Botafogo tem 43, então ele precisaria de 3 vitórias e 2 empates. Mas se nós analisarmos o rendimento do Botafogo nas últimas 7 rodadas, nós vamos observar um aproveitamento de 76,2%. É um aproveitamento semelhante ao do Palmeiras, que nos últimos 7 jogos, Palmeiras venceu 5, empatou 2 jogos. O Botafogo também venceu 5, mas empatou 1 e perdeu 1 exatamente para o Palmeiras no estádio Newton Santos por 3-1. Se você observar a campanha dos times que estão próximos ali ao Botafogo, né, nesses últimos jogos, vamos lá, pegar a campanha do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, só nos últimos 5 jogos, vou nem pegar os 7 jogos, nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias e 2 derrotas. E um empate. Né? Então você tem 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Então o aproveitamento com 2 derrotas já vai lá para baixo. Né? O América Mineiro
tem 3 vitórias e 2 derrotas. Então tem muitas derrotas aí no caminho. O Fortaleza é o que tem a campanha mais parecida com o Botafogo, que ele tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? O Botafogo nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. E se você pegar, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem uma campanha pior ainda nos últimos 5 jogos. São 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. E o Fluminense, Guilherme, que está ali em quinto? Bom, o Fluminense também tem 3 derrotas consecutivas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Os últimos 3 são derrotas. Né? Então, se você pegar até o Inter, né? O Inter que vem numa campanha excelente, o Inter tem um aproveitamento muito parecido com o Botafogo nos últimos 7 jogos. Mas nos últimos 5 são 3 vitórias e 2 empates. Então o Inter tem um aproveitamento também muito bom, que é o nosso adversário de domingo. Mas o Inter não é adversário do Botafogo em objetivos no Campeonato Brasileiro, né? Em objetivos no Campeonato Brasileiro, os nossos adversários são Fortaleza, América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Dá para dizer Santos e São Paulo? Pelos números sim, né? Pelos números sim, porque Santos e São Paulo estão aí a 3 pontos do Botafogo. Uma rodada, eles podem chegar à mesma pontuação do Botafogo. O Santos tem uma campanha muito irregular, né? São 3 derrotas nos últimos 5 jogos. E o São Paulo vinha bem, né? E o Botafogo acabou impondo ali uma derrota para o São Paulo nos últimos 5 jogos, que tem 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota exatamente para o Botafogo, né? Então você vê que a caminhada dos nossos adversários, ela passa bem longe dos números que o Botafogo tem. O Internacional tem números parecidos, o Fortaleza tem números parecidos, o Palmeiras tem números parecidos. Tanto que o João Guilherme, que enfim, já gostei mais do João Guilherme hoje, não assisto com frequência, né, para não dizer que não assisto nada, mas na época da Fox, né, eu gostava muito do João Guilherme. E ele afirmou, não interessa que o time para o qual ele torce, muita gente sabe, né, que obviamente não é o Botafogo, né, mas ele afirmou que acredita que Botafogo e Fortaleza vão pegar as vagas para a Libertadores. Ele foi bem na contramão aí da galera, né? Então, achando até que o América cai e o Atlético Mineiro não aguenta aí a pressão. Achei ousado, né? Porque o Atlético Mineiro, querendo ou não, tá jogando mal, tá, mas querendo ou não, tem jogadores que podem decidir, mesmo o Galo jogando mal, jogadores que têm poder de decisão. É um time muito caro, né? Então, mas o Fortaleza e o Botafogo estão numa caminhada realmente sensacional nesse retorno, especialmente nos últimos 7 jogos. Né? Então fica a nossa esperança que se o Botafogo conseguir manter nos próximos 7 jogos 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o Botafogo não está no G8. O Botafogo tem vaga direta para a Libertadores. Porque se o Fogão conquista aí 5 vitórias em território carioca, vamos lá, né? As 4 em casa, contra Inter, Bragantino, Cuiabá e Santos, e o clássico contra o Fluminense, esses jogos contra Galo e Atlético Paranaense, o Galo pode estar ali brigando, né? Pode ser um jogo mais difícil. Mas o Atlético Paranaense, de repente, já pode nem estar dando tanta atenção para o Campeonato Brasileiro. Né? A gente espera, né? A gente espera. E pode ser um jogo de vitória, um jogo de empate. Né? Enfim, então a perspectiva para o Botafogo nesses próximos jogos, eu acredito, difícil manter esse alto rendimento, mas um rendimento muito parecido, eu acho possível pela qualidade que o Botafogo vem apresentando no seu jogo de futebol. A gente falou mais cedo, o Fernando Marçal, que participou de um podcast, né, de uma live, ele falou sobre o Rafael, ele falou também sobre o Patrick de Paula, né? Muita gente perguntando, o Patrick de Paula foi um erro, o Marçal, claro, né, essa questão do grupo, mostrando muito que o grupo do Botafogo está unido realmente, né, falando que não, o Patrick de Paula não foi um erro. Muita gente vai ouvir falar do Patrick de Paula ainda, mas ele precisa de tempo, ele precisa do espaço dele, desenvolver melhor, a temporada que vem, a temporada do Patrick de Paula, tal. Então você vê que existe internamente, né, um respeito muito grande. Se há essa confiança, se o Patrick de Paula vai explodir ou não vai, isso aí eu não sei. Mas que há um respeito muito grande. Ele poderia ter falado assim, não, eu não vou falar sobre esse assunto, tal. E realmente a gente veria que, não quis falar para não se comprometer, mas não, você vê o cara envolvido,
comprometido. Então a gente espera realmente. Essa temporada eu acho que não dá para o Patrick. Ele está muito atrás de todos os outros, né? Ele sequer foi relacionado por algumas partidas e para as quais ele foi relacionado nem entra, né? Então assim, tá muito atrás. Tá muito atrás. O nível aumentou muito no Botafogo e o Patrick não acompanhou, né? Então ele precisa largar esse modo mais off, né? Mais Brasil, é isso? O Brasil amador, futebol brasileiro amador, e que marcha lenta dava para jogar, agora não dá mais. No Botafogo, pelo menos, o modo marcha lenta não é muito apreciado pela turma do Luiz Castro, né? Então o Patrick de Paula vai ter que virar a chave dele para a temporada que vem, uma pré-temporada digna, né? Que ele possa conquistar o seu espaço. Não é nem recuperar espaço, que ninguém é dono de espaço nenhum no Botafogo. É conquistar um espaço, conquistar um lugar ao sol, para que possa acrescentar mais ainda na qualidade desse time do Luiz Castro, tá certo? Peço a você, deixa o like. Já deixou o like? O momento é agora. Vai lá, deixa o like. Uma ajuda para o canal Gigante Glorioso. Cada vez que você deixa o like, você nos ajuda a crescer. E nós somos mais de 70 mil, graças a você, que sempre nos auxilia, que sempre nos ajuda com o seu like, com sua colaboração, compartilhando o nosso vídeo, porque você sabe, aqui é Botafogo. Valeu!